Começa agora mais uma edição do Jornal Ensaio. Saiba o que preocupa os donos de restaurantes ao doarem sobras limpas de alimentos. Conheça a Família Acolhedora, instituição que abriga crianças com direitos violados. Confira o trabalho do Banco de Remédios, onde pessoas carentes podem retirar medicamentos sem nenhum custo. E mais, conheça a geladeiroteca da Casa do Hip Hop no Parque da Rua do Porto. E você vai ver também uma reportagem sobre a Karateka de Piracicaba, que foi ouro no Pan-Americano de Toronto. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Ensaio. No Brasil, mais de 26 bilhões de toneladas de alimentos são destinadas ao lixo. As maiores perdas são dos hortifrutis. 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado a cada ano. O desperdício inclui também a energia, mão de obra, água e produtos químicos envolvidos nessa produção e descarte. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estima que os alimentos desperdiçados correspondam à emissão de 3,3 bilhões de dióxido de carbono por ano. No Brasil, o desperdício de alimentos está presente em toda a cadeia, nos campos, manuseio, transporte, comercialização, abastecimento de varejos e também como consumidor final. O desperdício de alimentos também impacta o sistema econômico, gerando perdas financeiras de mais de 4 milhões de reais por ano. Também reduz o retorno sobre o investimento, impedindo o desenvolvimento e o progresso ambiental, com impacto direto na biodiversidade. Bastante desperdício, né? E hoje não tem muito o que fazer com isso. São produtos bons para o consumo, porém inadequados para a venda, como as frutas com pequenas manchas, massas fora do padrão de embalagem, entre outros. O motivo para que os alimentos retirados limpos da mesa não sejam destinados a entidades beneficentes está no risco de o restaurante ser mal interpretado pela vigilância sanitária. A gente acaba descartando mesmo, até por conta das leis, a gente não pode estar doando. Vai que alguém passa mal, né? A nova legislação faz com que empresários descartem o alimento ao invés de doar. E aí a responsabilidade vai recair sobre nós. Então é complicado. Aí a gente optou por estar descartando, vai para o lixo mesmo, para não correr esse risco, né? Afinal de contas, a gente demora muito tempo para construir um nome. E é muito fácil alguém conseguir destruir, né? Então, todo cuidado é pouco. Algumas crianças precisam ser afastadas das próprias famílias porque tiveram os direitos violados. Nesses casos, a criança fica temporariamente sob a responsabilidade de um programa municipal chamado Família Acolhedora. Veja mais detalhes na reportagem. A Família Acolhedora é um serviço público implantado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Lei Municipal número 7.681 de 2013, para acolher temporariamente crianças e adolescentes que, por determinação da Justiça, precisam ficar afastadas de suas famílias. Para reduzir os riscos de traumas de uma internação em instituições, essas crianças e adolescentes, que já tiveram seus direitos violados na própria família, passam a viver provisoriamente como uma família acolhedora, enquanto que uma equipe técnica atua para tentar reestruturar a família de origem. Quando a decisão pelo acolhimento ocorre, é porque todos os caminhos já foram tentados, todas as possibilidades já foram tentadas e a criança continua em violações de direito e continua em risco. A iniciativa tem se mostrado positiva para as crianças e adolescentes que encontram uma nova alternativa para a vida deles. A criança tem a possibilidade de entrar em contato com um outro modelo de relacionamento que não seja pautado pela violência. E, inevitavelmente, isso também vai trazer impactos positivos para o desenvolvimento dela no momento em que ela retorna para a família de origem ou é encaminhada para uma família adotiva. Para se tornar acolhedora, a família, além de passar por um processo extenso, precisa ter uma série de pré-requisitos que tornem possível o acolhimento. Nós observamos como principal
vantagem das famílias acolhedoras é poder oferecer algo ao outro sem esperar em troca, sem esperar nada em troca. É o que nós chamamos do amor sem posse. É fazer algo por alguém e poder observar que aquilo que você está fazendo vai repercutir no desenvolvimento da criança. É comum uma pessoa não precisar tomar todos os comprimidos de um determinado medicamento prescrito pelo médico. O que fazer com as sobras que ainda estão dentro da validade? Em Piracicaba, existe o Banco de Remédios da Diocese que recebe essas sobras e fornece para outras pessoas gratuitamente. Veja os detalhes de como funciona esse serviço. O que fazer com as sobras de medicamentos ainda dentro da validade e em embalagens fechadas? Uma ótima opção é doar para o Banco de Remédios criado pela Diocese de Piracicaba. O Banco de Remédios atende a população carente e foi criado em 1981 durante a campanha da Fraternidade, que teve como tema Saúde para Todos. Tanto para arrecadar como para doar os medicamentos, o banco tem o apoio voluntário de um grupo de mulheres. As maiores dificuldades que enfrentamos é em relação à doação desses medicamentos. Com a queda que a gente teve no mercado também, veio a passar uma dificuldade para a gente hoje. Estão chegando poucos medicamentos, os laboratórios também não estão mandando muito e médicos acabam segurando para dar privilégio para os pacientes. Ou eu fico ajudando a agrupar, carregando o que precisa, descartando. É assim que as voluntárias trabalham. E atender mais comunidades, foi aberta uma segunda unidade do Banco de Remédios no bairro Mário Dedini. Apesar desta ampliação, a farmácia tem sempre falta de alguns medicamentos, como o Clopin e o Anlo para doenças cardiovasculares e o Carvedilol para doenças cardiológicas. Esses medicamentos recebemos de médicos, laboratórios, vem de clínicas e pessoas. Eu parei de tomar o medicamento, posso estar trazendo para a farmácia, que vai ter o caminho para esses pacientes. Medicamentos, a pessoa precisa estar cadastrada no sistema e apresentar receita médica à farmacêutica responsável. Dizem que recordar é viver novamente, não é mesmo? Então vamos relembrar agora o que foi notícia no Jornal Ensaio de 10 anos atrás. Uma produção dos estudantes de jornalismo da Unimep. A segunda edição do Jornal Ensaio de 2005 teve como apresentadores Alex Fernandes e Marco Antônio Calerro. Uma reportagem de Juliana Carvalho mostrava que a população não tinha muito o que comemorar no Dia do Trabalho daquele ano por causa do desemprego. O repórter João Paulo Rodrigues informava que a maioria da população desconhecia quais eram as funções dos vereadores. A medida do CONTRAN que determinava a troca dos extintores convencionais por descartáveis era informada na reportagem de Henri Vilela. O repórter Michel Fernandes mostrava que a lei que proibia os bares e restaurantes de cobrar consumação mínima entrava em vigor no estado de São Paulo. O ensino supletivo como alternativa para quem abandonou os estudos e em 2005 pretendia retomá-los foi o assunto da repórter Franciele Rossin. Uma reportagem de Alex Fernandes trazia a novidade das câmeras fotográficas digitais, que substituíam as convencionais. A sexualidade, um dos temas dos parâmetros curriculares do ensino fundamental, era mostrada pela repórter Fabiola Cunha sobre o CASB. O repórter Marco Antônio Calerro mostrava a prática do esporte radical arborismo em Águas de São Pedro, com a tirolesa e o pulo do gato. E ainda do esporte, a prática do balonismo que enchia o céu da região com gotas coloridas gigantes. Estava na reportagem de Henrique Nunes. Para encerrar aquela edição do Jornal Ensaio, o repórter Rafael Camolese trazia informações sobre a ONG SOS Bacia do Rio Piracicaba. Confira no próximo bloco uma reportagem sobre a karateca que foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. E veja também a paixão da torcida organizada Esquadrão pelo tradicional time de futebol, o 15 de Piracicaba. E você vai ver ainda a iniciativa da Casa do Hip Hop para incentivar a leitura. Conheça a Geladeiroteca. É só um instante e a gente já volta.
A educação é o caminho mais indicado para o desenvolvimento de pessoas com deficiência. Confira na reportagem como o Centro de Reabilitação é fundamental na educação das crianças. As escolas têm um papel fundamental na sociedade. Além de ser base educacional, devem alfabetizar e formar cidadãos. Em Piracicaba, há 50 anos, o Centro de Reabilitação Escola de Educação Especial João Guidotti é responsável pela formação de várias pessoas com deficiência física ou intelectual. O Centro de Reabilitação trabalha de forma intensiva e as salas são de acordo com a capacidade intelectual de cada aluno, independente da sua idade. A criança com síndrome de Down tem um pouquinho mais de dificuldade para aprender, mas não deixa de aprender. É muita repetição, repetição, repetição e eu acho assim que não há muita diferença. O trabalho é um pouco mais longo, né? Mas dentro do tempo dele, ele acaba aprendendo, sim. Então a gente tem ganhos com a criança com síndrome de Down, sim. Alguns alunos recebem o atendimento do Centro de Reabilitação há vários anos. Para mim foi bom. Essa escola aqui eu adoro. Eu gosto de tudo. E o que você mais gosta de fazer? Ginástica rítmica, circular, coral e aula de música. Para a dona Leonilda, mãe de Ana Paula, o centro ajudou muito no desenvolvimento intelectual da filha. Tudo que a Cláudia aprendeu foi através do centro de reabilitação, né? E lógico, com a ajuda da gente que tá sempre trazendo tudo que eles oferecem aqui tem de bom que a Cláudia gosta, então ela participa. Além da educação formal, o Centro de Reabilitação ainda dispõe de uma quadra poliesportiva, sala de informática e uma cozinha, onde os alunos têm aulas quinzenais. Em um país ainda muito marcado pelo analfabetismo como o Brasil, os projetos de incentivo à leitura são fundamentais. A Casa do Hip Hop instalou em um ponto turístico da cidade uma geladeiroteca para incentivar a leitura em todas as idades e classes sociais. A repórter Thaís Campos foi até o local e traz mais informações sobre essa iniciativa. Mais do que um simples hábito, ler bons livros desperta a imaginação, a criatividade e permite viajar por mundos desconhecidos. Uma iniciativa da Associação Casa do Hip Hop de Piracicaba vem dando muito certo. Uma geladeira que virou biblioteca cultural no Parque da Rua do Porto. A ideia surgiu, na verdade, de um evento que aconteceu aqui na cidade, que foi de comemoração aos 25 anos do ECA, né, uma parceria da casa com o Conselho da Criança, mas Ocupe o Largo. Né, daí a gente, na verdade, já tem uma biblioteca aqui na Casa do Hip Hop, a ideia era ramificar, na verdade, levar para os outros bairros. Os livros que aqui estão foram doações da comunidade à associação. A ideia deu tão certo que a Casa do Hip Hop já recebeu diversas doações de geladeiras para se transformar em biblioteca também. Enciclopédias, literatura e livros infantis estão disponíveis. Basta abrir a geladeira, escolher um para alimentar o espírito com novos conhecimentos e refrescar as ideias. Qualquer pessoa pode ter acesso e, se preferir, pode levar para casa e depois devolver ou repor trazendo outro livro. Não importa a idade do leitor, o que realmente interessa é a cumplicidade com a obra. O incentivo à leitura, eu imagino, sim, pelo menos é isso que eu sempre tentei fazer na minha vida como pai e percebi isso muito nos meus pais. É você no ponto em que a criança está aprendendo a se relacionar com o mundo. Geralmente, isso vai se dar em dois lugares. Na família, qualquer que seja essa família, e qualquer condição, em qualquer sociedade, geralmente há um núcleo em que a criança vai conviver e transitar. Então vamos chamar isso de família. E o outro núcleo, que é o núcleo da relação dela com a cultura mais formal, quer seja uma escola, algumas coisas nesse sentido. Então esses são dois ambientes fundamentais. Com a leitura é possível aprender, expandir o vocabulário, exercitar a imaginação e ter momentos repletos de descobertas, encantos e diversões. Eu gosto de ler bastante romance policial. Bom, eu leio bastante textos da faculdade, mas fora isso eu gosto de ler bastante os clássicos, tipo Pequeno Príncipe, tem aquela Ponte para Terra Beach. Eu gosto de ler HQ, quadrinho, essas coisas. Quem descobre o prazer da leitura, quando chega ao fim de um livro já está louco para começar o próximo. Falta de tempo, correria e rotina agitada não combinam com calma, leitura e relaxamento. Cada vez mais os brasileiros, principalmente os jovens, fogem dos livros.
Celulares sempre nas mãos, cabeças lotadas de eventos, curtidas e fotos e cada vez menos romances, dramas e histórias. Incentivar a leitura parece uma tarefa difícil quando se tem como adversário um smartphone, computador ou tablet. O que fazer para o encadernado ser mais atraente? Para ganhar uma curtida da moçada? Chamar a atenção. Esse é o ponto. A arte não pode ser careta, precisa ser da galera, descolada, popular. É preciso criar algo diferente para continuar dando asas à imaginação. Para mais informações sobre a Geladeiroteca e também para fazer doação de livros, o telefone é 99198-8822. Agora sobre o esporte. Um dos times de futebol mais tradicionais do interior paulista, o 15 de Piracicaba, é a paixão de muitos torcedores, até mesmo entre os jovens. Confira a reportagem sobre uma das torcidas organizadas mais conhecidas da cidade, a Esquadrão. A Esquadrão é uma das torcidas organizadas do 15 mais conhecidas da cidade. Formada por 1000 integrantes, a paixão da Esquadrão pelo clube contagia outros torcedores nos jogos realizados no estádio Barão de Serra Negra. Eu acho que quem vem para arquibancada ali para ficar no meio da torcida, ela vem para jogar junto com o time, né? E não importa o resultado que esteja, quer ficar cantando, quer gritar, quer incentivar o time para ver se muda lá dentro de campo alguma coisa. É a nossa forma de jogar, né? A gente fala que se não está jogando dentro do campo, a gente joga lá de fora para tacar essa bola para dentro do gol de qualquer jeito. Tanta dedicação nem sempre resulta em festa. Muitos torcedores acabam transformando seu amor em violência. E é comum torcida organizada ser sinônimo de violência dentro e fora do campo, o que causa muitos problemas para a polícia. As torcidas organizadas do 15 de Piracicaba, elas não estão entre as mais violentas do estado. Não estão entre as mais violentas. Alguns problemas sempre ocorrem, principalmente em alguns jogos muito específicos, né, que existe uma animosidade. E a gente observa um trabalho das torcidas no sentido de evitar o envolvimento dos seus componentes nesses embates. A gente observa isso, principalmente das lideranças das torcidas. Por outro lado, nem todos os torcedores participam desses confrontos entre torcidas adversárias. Nossos projetos que a gente traçou não tem mais espaço para briga na nossa torcida. Mas na festa do futebol deveria prevalecer o respeito ao time adversário. E vale lembrar que apesar de rivais, todos são torcedores. Ainda sobre o esporte. A atleta Natália Brosolato levou o nome de Piracicaba para o mundo em agosto. A karateca conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Acompanhe como foi a trajetória da atleta até conquistar o lugar mais alto do pódio. Persistência, disciplina e coragem. Para Natália Brosolato, os 3 pontos mais importantes para a formação de um bom karateca. Nascida em Marília, no interior de São Paulo, Natália, que hoje representa Piracicaba, levou o nome da cidade para o mundo em agosto, ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Vitória da brasileira Natália Brosolato, medalha de ouro no karatê até 68 quilos, mais uma medalha de ouro para o Brasil, toda a vibração da Natália. Costumo falar que a trajetória foi longa, eu pratico karatê fazem 15 anos e dentro desses treinamentos, dentro de 15 anos de treino, eu me preparei em todos os aspectos para chegar nessa competição muito bem. Natália começou a treinar em 2000, aos 9 anos de idade, aqui pertinho, em Limeira. Aos 11 anos, realizou sua primeira competição e hoje é uma das atletas mais importantes do Brasil. Mas, apesar do karatê estar no Pan-Americano, ele não é considerado um esporte olímpico. Karatê, para uma grande pena dos praticantes do karatê, o karatê ainda não está na Olimpíada. Nós temos uma esperança muito grande de que o karatê entre na Olimpíada de 2020. A WKF, que é a Federação Mundial de Karatê, vem ao longo de tempo aí melhorando o karatê no seu cenário internacional. Além de técnico e atleta, Diego e Natália são marido e mulher. E a relação de cumplicidade dos dois reflete positivamente no tatame.
Muito dos atletas em treino, né? Eu pego no pé e tal, e muitas vezes ela acaba sentindo, né? Ficando um pouquinho brava comigo no treino, porque peguei muito no pé, e até esquecer disso dentro de casa, às vezes leva alguns minutinhos. Hoje eu só vejo ponto positivo, sempre vi ponto positivo. Eu que comecei com o Diego, treinando com o Diego, antes dele ser meu marido, antes de ser meu namorado. Então o karatê traz na filosofia muito respeito, disciplina. Então conseguiu aliar isso com o nosso relacionamento hoje. Veja ainda nesta edição um pouco mais da cultura afro. Conheça a evolução do teatro brasileiro e os novos desafios. Você vai ver também os pontos turísticos de Piracicaba e as belezas da Rua do Porto. Não saia daí, a gente volta logo depois do intervalo. No dia 20 de novembro, é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra. Essa data é dedicada para a reflexão sobre a inserção do negro na sociedade. Em Piracicaba, a cultura afro é destaque por meio de elementos simbólicos que representam a importância da cultura africana, como a dança e a culinária. O objetivo dos cânticos e das danças afro-brasileiras em Piracicaba é transmitir alegria e prazer, destacando as riquezas culturais e a religiosidade desta cultura tão rica. A contribuição afro tem grande importância na identidade e trajetória de vida e luta pela preservação das tradições da comunidade negra. O samba de lenço é uma dança africana, veio diretamente da África, mas chegando aqui no Brasil ele já pegou algumas características tanto indígena quanto portuguesa. Mas a característica forte dele mesmo é que é uma dança africana, veio com os escravos. A gente normalmente faz ensaios quinzenais, fazíamos na Casa de Cultura Hip Hop. Agora a gente está fazendo na Avenida Independência, que é no coletivo Piracema. Em Piracicaba, a culinária afro faz bastante sucesso e vários restaurantes inseriram a feijoada como prato típico da região. O prato feijoada, ele é originalmente africano. E por ser um prato muito procurado, nós lançamos esse prato aqui há cerca de 2 meses. E a procura tem sido muito boa. Ganha o arroz, farofa, couve refogada. Fica um prato delicioso. Desde o surgimento, as artes cênicas vêm superando os padrões e conquistando novos espaços. Na reportagem a seguir, você conhece a história e os desafios do teatro no Brasil. O público olha concentrado para o palco. Espera em silêncio pelo desenrolar da história. Não quer perder nenhum gesto ou olhar que denuncia o que vai acontecer nos próximos minutos. No século XVII, quando o teatro surgiu no Brasil, as primeiras peças encenadas tinham como tema a religião e eram escritas pelos padres jesuítas com o objetivo de catequizar os índios. É somente em 1808, com a vinda da família real, que os grandes espetáculos começam a chegar ao país. As artes cênicas, com o passar do tempo, foram se incorporando à cultura brasileira. No Brasil, o teatro era feito por escravos libertos, né? Por prostitutas, então era feito por pessoas que não faziam parte da chamada sociedade formal, né? Que estavam em
em situações difíceis de vida. Então, nós vamos tendo um crescimento histórico. É lógico, depois que nós temos as óperas europeias que vêm para o Brasil também. Hoje, as apresentações teatrais enfrentam desafios que envolvem outros aspectos. É o dinheiro para a produção dos espetáculos. Nós temos muitos atores de teatro que precisam ter uma segunda, uma terceira profissão. Então, para sobreviver, eles precisam fazer várias outras coisas para manter o seu trabalho. Apesar desses desafios, o teatro continua a se reinventar e busca na formação de novos atores inspiração para contar suas histórias. Também trabalhando na construção da cidadania, né? Ele dando importância também para a sua vida dentro das relações com outras pessoas, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Assim, de desafio em desafio, essa arte que leva alegria, emoção, reflexão e cultura à população continua povoando a imaginação do público. E por falar em teatro, o fim de semana está chegando e é hora de fazer a sua programação. Andressa Cristina traz para você dicas dos principais eventos culturais e de lazer na agenda cultural do Jornal Ensaio. Olá, o final de semana está chegando. Você já sabe o que vai fazer nesse feriadão? Não? Então fique ligado nas nossas dicas de cultura e lazer. Nesta sexta, Dia da Consciência Negra, a partir das 4 da tarde, o Sindicato dos Papeleiros de Piracicaba será palco do primeiro Pira Roots, um festival que reúne cultura e filantropia. Na programação, música, dança, food trucks com chefes da região, além de bandas da cidade como de Buenas Crew, 3x1 e uma apresentação da Casa do Hip Hop. De sexta a domingo, tem a 4ª edição do Piracicaba Tattoo Fest, no Engenho Central. O evento reúne mais de 150 tatuadores, alguns concursos, além de um campeonato de skate e da participação de várias bandas. No sábado, dia 21, tem a festa da torcida organizada do 15 de Piracicaba Esquadrão, que em novembro comemora 13 anos de existência. A música será por conta da roda de samba com a comunidade quilomba, bateria Amigos da Rua do Porto e a torcida Esquadrão. A festa será no Salão do Divino, na Rua do Porto, a partir das 2 da tarde. E ainda no sábado tem o Apaixona Piracicaba no Clube Atlético, com os cantores Léo Magalhães e Amado Batista. O show começa por volta das 8 da noite e os convites já estão à venda. Toda solidão passou. No domingo, dia 22, termina a mostra Brasil, Passado e Futuro no Armazém 14 do Engenho Central, das 10 da manhã às 6 da tarde, com entrada gratuita. A exposição traz painéis de foto, teatro, vídeos, mapa interativo e documentários sobre política, economia e cultura do Brasil. O Exército e a Armada Nacional em perfeita comunhão. Tomara que você tenha gostado das nossas dicas. Um excelente final de semana. A gente volta em outra edição com mais cultura para você. Até mais! E uma última dica de lazer para todos os fins de semana são os pontos turísticos da Rua do Porto que atraem visitantes de diversas cidades da região. O repórter Fernando do Carmo foi até o local e traz algumas das atrações para a opção dos turistas. Conhecida pela música que leva o nome do rio, Piracicaba é um importante centro cultural no interior de São Paulo. A Rua do Porto atrai muitos visitantes, por causa da bela paisagem e dos diversos restaurantes que servem comidas típicas do interior. O prato típico mais procurado é o peixe assado. Em geral, o filhote, o pintado, o tambaqui, a piapara, o salmão, todos eles. Ali é possível visitar o Museu da Água nas mediações do Salto do Rio Piracicaba, o Véu da Noiva, a Casa do Povoador, o Largo do Pescador e passear de pedalinho no Largo do Parque da Rua do Porto. Mas a infraestrutura não atende às necessidades dos turistas e moradores do local. Não tem uma instalação sanitária para o público aqui. O banheiro mais próximo aqui está a 500 metros de distância. Só quiser uma faixa de 2 km que não tem, só o bar. No local também estão construções do século XIX, como o Engenho Central de 1881.
e um dos mais importantes engenhos do país. Hoje, o engenho é tombado como patrimônio histórico da cidade pelo CODEPAC. Aqui são realizados eventos filantrópicos, como a Festa das Nações, culturais, shows e feiras diversas. O engenho também abriga o acervo permanente do Salão Internacional de Humor. O que não falta na Rua do Porto é a opção cultural e de lazer para quem quer conhecer um pouco desta cidade e aproveitar da bela paisagem. Você acompanhou mais uma edição do Jornal Ensaio, mas você pode rever as notícias de hoje no nosso site soureporter.com.br. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá! A gente se despede com mais algumas imagens dos pontos turísticos de Piracicaba. Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Tchau!